Bom dia. Então, se vocês repararem, se vocês procurarem, né, os dados econômicos de hoje, vão ver que a Libra desabou de vez. Está custando R$ 6,07. Bom, mas o que aconteceu com a Libra? Na prática, significa que uma Libra está custando $1,20. Onde foi parar a Libra a $1,60? O que aconteceu com a Libra? O que aconteceu com a Libra é o mesmo que aconteceu com o euro, que está a 98 centavos. Ou o mesmo que aconteceu com o iene japonês, cujo valor caiu pela metade. Esses países fizeram sanções contra a Rússia, né? Juraram que ia destruir a economia russa. Mas fizeram esse juramento com base na ubris, no orgulho, na convicção, mas de forma alguma nas evidências. Porque raciocinem comigo. A Rússia fornecia para todos esses países energia barata. Urânio para as usinas nucleares, gás, petróleo, carvão mineral de ótima qualidade. Certo? Fornecia normalmente a um preço mais barato que o de mercado, principalmente quando se trata da Europa. O que a Europa faz? Inglaterra, líder. Vocês não podem mais vender para nós. Quer dizer, isso é inteligente. Falar, Rússia, você vende de maneira confiável um petróleo de ótima qualidade há mais de 30 anos, a um preço bem mais barato que no mercado. A partir de agora, para te prejudicar, nós vamos impedir que você venda para nós essas mesmas fontes de energia baratas, que nós tanto precisamos vitalmente. Esses combustíveis, fertilizante que a gente tanto precisa para a nossa agricultura, o trigo que a gente precisa para alimentar nossas populações, fazer pão e massas, você não pode vender mais para nós. Sério isso? De verdade, eles acharam, alguém achou que isso era uma ideia inteligente? Será que a Rússia não tem opção para vender petróleo? Petróleo? Gás natural? Urânio? Energia elétrica? Carvão mineral? Os únicos que compram a Europa. A Europa se superestimou. Ela se esqueceu que é uma fração do que era. Ela se esqueceu que o centro da economia mundial hoje é a Ásia. Vamos pegar por paridade de poder de compra as maiores economias do mundo. A maior economia do mundo, por paridade de poder de compra, é a China. Muitos trilhões atrás, os Estados Unidos. Depois, a Índia. Muitos trilhões atrás, o Japão. Depois, a Alemanha. Logo a Rússia. Depois, a Indonésia. Depois, o Brasil. Então, veja. Se a gente pega as 8 maiores economias do mundo, e soma China, Índia, Japão, Indonésia, a gente tem basicamente o dobro do PIB europeu. Na verdade, o PIB da China sozinho, por paridade de poder de compra, é maior que o PIB de todos os países da Europa juntos. A produção industrial da China sozinha é o dobro da produção industrial europeia. Da China. E a Rússia é a 19ª, não sei que número eles inventam, mas esqueça esses valores de dinheiro cambial, PIB cambial. PIB cambial não serve de parâmetro para a gente calcular a riqueza de um país, porque PIB cambial é câmbio, não é? E câmbio de moeda fiduciária, então não representa muita coisa. Vamos calcular em cima do que importa. PIB paritário, por paridade de poder de compra. Nisso, PIB paritário, por paridade de poder de compra, a distância entre a Ásia e a Europa é enorme e só está aumentando, em favor dos asiáticos, certo? Foi-se o tempo. Quando você pega o G7, o G7 hoje é um clube de idosos mais ou menos inúteis, como o clube militar, é um clube golpista, de gente delirante. É isso, o G7 hoje é isso. Como é que são as 7 maiores economias do mundo? Vamos lembrar? Primeira asiática, China. Terceira asiática, Índia. Quarta asiática, Japão. Certo? Sexta asiática, Rússia.
7ª asiática, Indonésia. Então, 5 das 7 maiores economias do mundo hoje são asiáticas. Europa, gente, foi tempo. Foi-se o tempo que a Europa era aquele poder. Não é mais. Ela tem que aceitar a nova realidade. E pior, mesmo essa realidade é extremamente artificial. Por que artificial? Porque se baseia em moedas fiduciárias, que não tem lastro em riqueza. A Europa não tem riqueza. Qual que é a riqueza da Europa? É ouro, petróleo, gás, grãos, terras férteis. Ela não tem isso, certo? Ela tem impressora, que conseguia convencer o resto do mundo que valia alguma coisa. Só que esse tempo acabou. E mais do que isso, para a gente explicar o que está acontecendo com a Inglaterra, além de ela estar nesse contexto europeu de desvalorização plena, estima-se para o ano que vem a inflação entre 18% e 20%. Como moeda de um país que vai ter uma inflação entre 18% e 20%, pode valer alguma coisa? Ela vai despencar. A Libra vai despencar como o iene despencou e o euro, 98 centavos, está despencando. Euro, 98 centavos de dólar, valia 1,16. Entendeu? É o que está acontecendo com a Europa. A Europa está sendo implodida por dentro, como os Estados Unidos estão sendo implodidos por dentro. E o fato que permitiu isso foram as sanções contra a Rússia. Não tem nada a ver de guerra entre Rússia e Ucrânia. Porque a guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo menos em teoria, deveria envolver Rússia e Ucrânia. A Europa entrou porque quis. A Europa está participando dessa guerra porque quer. E ela está pagando um preço altíssimo. Na verdade, ela não. Os dirigentes estão lá gordos, né? Felizes, dando entrevista. Quem está pagando é a população. Saiu uma matéria essa semana mesmo mostrando que a quantidade de inglesas, as mulheres sempre pagam, os pobres sempre pagam, as minorias sempre pagam, que mulheres que têm que recorrer a sexo pago, ofertar sexo para conseguir alimentar as famílias nunca foi tão grande na Inglaterra. Então quem está pagando isso? Quem está pagando a guerra contra a Rússia? Quem está pagando a guerra a favor do Zelensky, aquele psicopata? São as mulheres inglesas, são os pobres ingleses, são as crianças inglesas, são os idosos ingleses, é a classe média inglesa. Como é a classe média alemã, os pobres alemães, de todos os europeus, e também os americanos estão pagando por isso, certo? E vão pagar cada vez mais caro, a não ser que derrubem esses governos. É a única alternativa que a Europa tem, que os europeus têm, derrubem os governos e elejam pessoas preocupadas com eles, os europeus, não com os interesses dos Estados Unidos. A Alemanha, pelo menos, tem uma pessoa, Gerhard Schröder, que está alertando, que está brigando, que está enfrentando a mídia vendida. A Inglaterra parece que nem isso. Então, né, eles estão condenados por vontade própria, por decisão própria. Fazer o quê?